Ok, meus amigos, estamos no ar com mais uma aula de Química para vocês, tá? É a primeira série Ensino Médio, é Caná Educação, SEDUC, é um programa com mediação tecnológica. Programa do canal Educação SEDUC. Professor Jurandir Soares, disciplina Química. Hoje vamos trabalhar os estados físicos das substâncias, né? Vamos relembrar tudo isso aí, vamos fazer uma retrospectiva também do assunto. E a data de hoje, 4 de agosto de 2022. Já estamos no dia 4 de agosto de 2022. E como é de praxe, nós temos aí justamente a colocar para vocês o objetivo da nossa aula de hoje, certo? Vamos colocar aqui o objetivo da nossa aula de hoje. Vamos lá então. Olha só, o roteiro de aula, na verdade, né? Você tem aí, vamos trabalhar as substâncias simples e compostas. Vamos trabalhar também com vocês sobre as mudanças de estado físico da matéria. E o objetivo, nós vamos reconhecer as mudanças de fase das substâncias e misturas por meio de representação em gráficos. Vamos analisar as alterações moleculares que ocorrem no meio ambiente, quanto aos estados físicos da substância e as mudanças de estado. Tudo isso aqui vai ser colocado para a gente. Nós vamos iniciar então com os conceitos iniciais da química. Então, o que é química? Química, na verdade, é uma ciência, né, experimental, uma ciência da natureza, que estuda a estrutura, a composição e a transformação da matéria. Então, é uma ciência experimental que estuda a estrutura, a composição e a transformação da matéria, tá? E nós vamos fazer questões também, lógico, né? Falar nisso, nós vamos então conceituar também aqui, pessoal, o estudo da matéria, tá? Vamos saber, a matéria, o que é matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, tá? Tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, como por exemplo o atmosférico. Então, o atmosférico é matéria. Então, a definição de matéria é justamente tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Já que nós falamos em matéria, vamos falar disso aqui também, que é importante. Diferenciar o que é matéria, corpo e objeto. Matéria, corpo e objeto. O que é que nós temos aí? Ó? Olha, a ciência química está voltada para o estudo da matéria, ó, qualquer que seja sua origem, observando a composição da matéria, suas transformações e a energia envolvida nesses processos. Tá? Essa energia é muito importante, né? Então tá aí as três definições. Ó. Matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Tá? Nós já sabemos. Corpo é uma porção limitada da matéria. E objeto é um corpo que tem finalidade específica. Então, por exemplo, a árvore seria a matéria. Corpo, por exemplo, seria um pedaço dessa árvore. E se eu pegar esse corpo e transformar em um objeto, por exemplo, uma cadeira ou uma mesa, você tem um objeto, né? Que é o corpo que tem uma finalidade específica. Então está bem definido o que é matéria, corpo e objeto. Tá? Matéria, corpo e objeto. Perfeito, pessoal? Então esse é um ponto que você tem que colocar, né? As definições iniciais relacionadas à química. Definições iniciais. Vamos colocar, por favor, um minutinho aí para você fazer um print, por favor.
Ok, pessoal, então nós definimos aqui o que é matéria, corpo e objeto, né? Matéria, corpo e objeto. Vamos dar continuidade então. Ó. Sobre as propriedades da matéria, nós temos três grandes grupos de propriedades: as propriedades gerais, as propriedades funcionais e as propriedades específicas, né? Propriedades gerais, propriedades funcionais e propriedades específicas da matéria, tá? Onde nós temos aqui o seguinte, ó. Vamos definir aqui, ó, primeiro, as propriedades gerais. O que vem a ser propriedade geral da matéria, certo? Propriedade geral da matéria, tá aí, ó. É aquela que é comum a todo tipo de material. Por exemplo, massa, toda matéria tem massa. Volume, toda matéria tem volume. Inércia, impenetrabilidade, dureza, tenacidade, são características de todos os materiais. Todo material tem massa, todo material tem volume, inércia, impenetrabilidade e dureza. Tudo bem? Aí você tem o seguinte, ó. As propriedades funcionais é aquele só de um grupo de substâncias, então chamado de função química. Aí você tem aí, ó, as propriedades funcionais são aquelas representadas por um grupo de substâncias chamada de função química. Então, o que é função química? É um grupo de compostos com propriedades comuns. Grupo de compostos com propriedades comuns, certo? Então, você tem aí, ó, os hidrocarbonetos, tá? São chamados hidrocarbonetos porque são uma função, por exemplo, o grupo de compostos só tem carbono e hidrogênio. Os combustíveis, a gasolina, óleo diesel, são inflamáveis, então é uma característica dos hidrocarbonetos. Os ácidos têm sabor azedo. Então, nem toda substância tem sabor azedo, mas os ácidos sim, tem um grupo de compostos que tem propriedades comuns. E os sais fundidos conduzem corrente elétrica, né? É uma característica. Ácidos, bases, sais são funções químicas, que é um grupo de substâncias com propriedades comuns. Muito bem. Aqui você tem também as propriedades específicas, né? As propriedades específicas, nós vamos fazer questões envolvendo isso aí, são aquelas utilizadas para identificar uma substância. Identificar uma substância. Então você pode caracterizar cada substância. Você pode identificar uma substância pelo seu ponto de fusão. Cada substância tem o seu ponto de fusão. Cada substância também tem o seu ponto de solidificação, seu ponto de ebulição. Toda substância tem a sua densidade. Então dá para você identificar uma substância pela densidade, ó, pelo coeficiente de solubilidade. Então as propriedades específicas têm essa finalidade, tá? De caracterizar cada tipo de substância, de identificar a substância. Então nós temos propriedades gerais, propriedades funcionais e as propriedades específicas da matéria. Tudo bem? Então, propriedade geral, comum a todo tipo de material. Propriedades funcionais, a uma determinadas funções, grupo de substâncias. E as específicas servem para identificar uma substância. Muito bem. E vamos colocar aqui, vamos falar um pouco dos estados físicos das substâncias, né? Ó. Olha, e vamos mostrar um diagrama bem legal para você interagir com a gente aqui, ó. Nós sabemos que nós temos aí sólido, líquido e gasoso, né? As mudanças de fase são aprendidas desde o 8º ano, 9º ano, né? Todos nós sabemos que a passagem do sólido para o líquido é chamado de fusão. E do líquido para o sólido é chamado de solidificação. Do líquido para o gasoso é chamado de vaporização. Agora nós temos os tipos de vaporização. A vaporização, que é a passagem do líquido para o gasoso, pode ser evaporação, ebulição e calefação. Evaporação, ebulição e calefação, certo? Evaporação é uma vaporização lenta. Ebulição é uma vaporização rápida. E a calefação, ela é super rápida. Perfeito? Então, evaporação, ebulição, calefação. São tipos de vaporização. A volta de gasoso para o líquido
é chamado de condensação ou liquefação. E do sólido direto para o gasoso, sem passar pelo líquido, você tem aí a sublimação. Sublimação. Então são os estados físicos da matéria. Mas eu não queria só mostrar isso para vocês, tá? Eu queria colocar, por exemplo, o diagrama envolvendo as energias absorvidas e energias aí liberadas, né? Eu coloquei até um outro diagrama, bem mais simples, né? Mostrando aqui, ó, sobre os estados físicos da matéria, com imagem, né? Por exemplo, o gelo para se derreter, ó, o gelo para se derreter precisa absorver calor, né? Tem a fusão. A água no estado líquido para água no estado de vapor é uma vaporização, né? São os estados sólidos, líquidos e gasosos. Né? E a volta, a condensação e solidificação. Porém, meus amigos, o diagrama mais completo não é esse aqui, ó. O diagrama mais completo sobre os estados físicos da matéria, você vai ter aqui. Esse é o mais completo, ó, tá? E vamos explicar agora, tá, essa ideia da absorção de calor e liberação de calor. Então você já tem ali as mudanças de fase que nós já apresentamos. Então, no sentido da seta, ó, de sólido para o gasoso, para acontecer a mudança de fase, vai ter que absorver calor. Vai ter que absorver calor. Por exemplo, o gelo, para se derreter, precisa absorver calor. Da mesma forma que o líquido, para passar para o gasoso, vai ter que vaporizar, né? Vaporizar. A volta, ó, tá? Os processos de liquefação, solidificação são processos exotérmicos. Endotérmico são aqueles processos que absorvem calor. Térmico é temperatura, endo é para dentro, temperatura para dentro, certo? Então, absorve calor. E as transformações, como por exemplo a liquefação, a solidificação, para acontecerem precisam liberar calor. Por isso que são chamados de processos exotérmicos, processos exotérmicos. Então é muito bom, vai ter várias questões envolvendo esses termos, viu, pessoal? Endotérmicos ocorre com absorção de calor. Exotérmico ocorre com liberação de calor. Então você tem aí no sólido, ó, o sólido, no estado sólido, apresenta forma e volume constante. Apresenta forma e volume constante. No líquido, a forma do líquido é variável, porque a forma depende do recipiente que ele esteja. Porém, o volume vai ser constante. E o estado gasoso apresenta forma e volume variáveis. Forma e volumes variáveis, certo? Então, sólido, líquido e gasoso. Sólido, líquido e gasoso. Tudo bem? Então, os processos sólidos, do sentido do sólido para o gasoso, absorvem calor. Do gasoso para o sólido, tá, acontece com liberação de calor. Aí já são processos exotérmicos, tá? Processo endotérmico e processo exotérmico. Aí eu queria nesse slide aqui colocar 2 minutinhos para você fazer um print, fazer as anotações, porque está resumindo tudo que nós falamos até agora, tá? Vamos colocar 2 minutinhos aí, por favor.
Ok, pessoal, então tá aí. Os processos que absorvem calor são chamados de endotérmicos e os que liberam calor é chamado de exotérmico. Baseado então no que nós colocamos, ó, nós temos aqui também, tá, a vaporização, né? Eu falei para vocês os 3 tipos de vaporização. Que vaporização é a passagem do estado de líquido para o vapor. Então ela pode ser evaporação quando ela é lenta. Por exemplo, você colocar uma roupa molhada para secar no varal, aí é uma evaporação. A ebulição, ela é rápida, colocar uma água para ferver. E a calefação, ela é super rápida. É quando um líquido entra em contato com uma chapa superaquecida. Tá? Então, dependendo do tempo em que ocorre a vaporização, você tem aí, portanto, a evaporação, a ebulição e a calefação. Muito bem. Agora nós vamos entrar noutra temática, nós vamos falar das substâncias químicas. Ó. E o que vem a ser essa substância química? Vamos lá. Substância química é cada uma das espécies de matéria que constitui o universo. As substâncias químicas podem ser classificadas de 2 formas. Quanto ao tipo de ligação, certo? Que as formas e quanto ao número de elementos químicos que participam. Por isso que nós vamos demonstrar aqui para vocês a diferença entre substância pura simples e substância pura composta. Tá? A gente vai saber essa diferença. E saber a diferença também de substância para mistura. E quando chegar nas misturas, nós vamos mostrar para vocês também a diferença de mistura homogênea e heterogênea. Esse tema que nós vamos abordar. E em cima desse tema nós vamos colocar várias questões para serem feitas aqui por nós, tá bem? Vamos lá então. O que é que nós temos aqui então? Olha aí, ó. As substâncias, como nós já falamos, né, são identificadas por suas propriedades específicas, ó. As substâncias são os materiais que possuem todas as propriedades, ó, bem definidas, certo? Determinadas e praticamente constantes, ó. Por exemplo, água destilada, o ponto de fusão dela é 0 graus Celsius. E ela ferve a 100 graus Celsius, é o ponto de ebulição. Sua densidade é 1 grama por centímetro cúbico. Eu estou colocando, não é preciso aprender esses dados. Estou dizendo que cada substância tem o seu ponto de fusão, tem o seu ponto de ebulição, tem a sua densidade. Cloreto de sódio, ó, 801 é o ponto de fusão, 1413 de ebulição. E o etanol, que é o álcool comum, tá? O ponto de fusão dele é menos 114 graus Celsius. Já o ponto de ebulição, 78,4. Então, mostrando para vocês que as substâncias são caracterizadas por suas propriedades específicas. São as propriedades que servem para identificar uma substância. Tudo bem? Baseado nisso, ó, nós temos aqui justamente um organograma do assunto que nós vamos trabalhar. Sistemas e materiais, ó, podem ser substâncias puras ou misturas. As substâncias puras se dividem em substância pura simples e substância pura composta. Nós vamos ver a diferença entre elas. E as misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Misturas homogêneas ou heterogêneas. Perfeito, pessoal? Então, substância pura pode ser simples ou composta, né? E mistura homogênea ou heterogênea. Perfeito? Vamos então falar um pouco mais sobre essas substâncias aqui, ó. As substâncias puras, vamos ver aqui a diferença entre elas. Esse é um dos slides importantes da nossa aula de hoje, viu? Ó. Substância pura. O que é que caracteriza uma substância pura? Vamos lá, ó. Apresenta características químicas e físicas constantes, tá? Por exemplo, nós já mostramos para vocês, o ponto de fusão e ebulição é uma característica física, né? São representadas por fórmula. As fórmulas são a representação gráfica das substâncias. Você não pode representar uma mistura por fórmula. Não existe a fórmula da mistura água mais óleo. Existe a fórmula da água e do óleo. E importante também que nós vamos mostrar nos gráficos, ó, que nas mudanças de estado físico, a temperatura permanece constante. Durante a fusão, durante a ebulição, por exemplo, de uma substância pura,
a temperatura permanece constante. Isso é uma característica da substância. Então ela pode ser substância pura simples ou pura composta. Vamos ver a diferença. Ó. Substância pura simples são formadas por átomos de um mesmo elemento químico. São formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Você tem aí ó, a substância hélio, só tem um átomo, gás hélio. O gás oxigênio tem 2 átomos de oxigênio. O gás ozônio tem 3, o enxofre tem 8. Ó. Mas é 8 átomos do mesmo elemento. Não me interessa quantos átomos tenham, contanto que vai ter sempre formada por átomos de um mesmo elemento químico. Enquanto que substância pura composta ó, são formadas por elementos químicos diferentes. Como, por exemplo, o ácido sulfúrico, H2SO4. Nós temos átomos de hidrogênio, de enxofre e de oxigênio. São elementos diferentes, tá? Então tá aí, pessoal. Queria muito que vocês fizessem anotações e ressalva desse slide, porque vai ter muitas questões que vai ser respondida por esses slides, tá? Vamos colocar então 2 minutinhos aí na tela, por favor. Ok, pessoal. Então nós temos aí justamente, ó, tá, a diferença de substância pura simples e pura composta, né? Vamos então aí, olha só. Aqui você tem, né, o complemento, né, envolvendo as fases da mistura, né? Vamos já falar o que é fase. Fases são porções, as porções que envolvem as misturas. Vamos depois eu falar um pouco mais sobre fases, né? Mas o importante é isso aqui, ó. Olha aí, ó. Olha, a diferença de substância pura e substância composta, mais uma vez, tá? As substâncias puras simples, ó, são formadas por átomos de um mesmo elemento químico, formada por átomos de um mesmo elemento químico, enquanto que substância pura composta é formada aí por elementos químicos diferentes, tá? Beleza? Então tá aí. Então você vai ter essa diferença entre substância pura e simples e composta. Vamos colocar só um minutinho aí para você fazer um print, por favor.
Ok, pessoal, então tá aí. As substâncias simples e as substâncias compostas, certo? Vamos lá então. E aqui nós temos o gráfico de uma substância pura. O gráfico de uma substância pura. Tá? Durante a fusão e durante a ebulição, a temperatura permanece constante. Tá? Isso é uma marca. Ó. Tanto a fusão aqui, quanto a ebulição, pode ver que a temperatura permanece constante. Depois nós vamos ver os gráficos das misturas. Mas qualquer substância pura, seja ele uma substância pura simples ou pura composta, vai ser justamente constante, né? E as misturas, hein? Já que nós falamos aí, pessoal, em, em substância, vamos falar o que é mistura. Essa aqui também é importante, ó. Olha só. As misturas não apresentam características físicas e químicas constantes, que nas mudanças de estado físico a temperatura vai variar, não é? Então, para a gente entender o que é uma mistura, a gente tem que saber o que é fase de uma mistura. Fases são as porções que compõem a mistura. Fases são porções que compõem a mistura, enquanto que componente são as substâncias que compõem a mistura, pessoal. E não necessariamente o número de fases vai ser igual ao número de componentes. Olha só esse exemplo aqui que nós vamos colocar. Ó. Nesse exemplo nós temos, eu vou até colocar aqui um recipiente. Ó. Foi colocado aí água, né? Foi colocado aqui água, ó. Água, certo? Vamos colocar água. Foi colocado também óleo, vamos colocar o óleo em verde aqui, né? Foi colocado óleo e foi colocado também, ó, foi colocado aqui, por exemplo, o gelo, né? Então você tem aí, ó, a água, tá? Vou até colocar aqui para ficar melhor de você entender, ó. Aqui você tem a água, você tem o óleo e você tem o gelo, certo? Então você tem quantas fases aí, pessoal? Quantas fases você tem? Vamos lá? Você tem 3 fases, ó. 3 fases. E quantos componentes? Só tem 2. Componentes são substâncias. A água e o gelo é a mesma substância. Água e gelo. Então você só conta aí 2 substâncias, a água e o óleo. Tá? O gelo é a mesma água, pessoal, mas estão em 3 fases diferentes. Então, fase são porções, componentes das misturas são as substâncias, tudo bem? Vamos colocar 2 minutinhos porque é um slide muito importante aí, por favor.
Ok, então, pessoal. Então, você tem aí, então, fase de mistura e componente de uma mistura. Na verdade, fase são as porções, componentes são as substâncias. Então, você tem aqui, ó. Olha aí, ó, a mistura. Ó. Eu posso ter mistura, ó, se a matéria for constituída por mais de um tipo de substância. Se eu tiver mais de um tipo de substância, você tem a caracterização de uma mistura. Essas misturas é que podem ser homogêneas ou heterogêneas. É isso que eu quero passar para vocês, ó, tá? O que vem a ser essa em função das fases. Olha só. Se você pegar aqui, por exemplo, o atmosférico é uma mistura de vários gases. O atmosférico é uma mistura de vários gases. Então, e vou dizer mais para vocês, né? Toda mistura gasosa, pessoal, ela é monofásica. Toda mistura gasosa é monofásica. Já se eu pegar água mais areia não vai ter duas fases, né? A da água e da areia. Portanto, é uma mistura heterogênea. Para ser uma mistura heterogênea, tem que ter mais de uma fase, mais de uma porção. Para ser mistura homogênea, tem que ser monofásicas. As misturas homogêneas são monofásicas, certo? O que mais podemos falar aqui sobre as misturas? Olha só. Pronto, essa ideia aqui é muito legal, ó. Olha, a definição de mistura homogênea e heterogênea, certo? Onde você tem aí, ó, por exemplo, tá, que as misturas que possuem apenas uma única fase, isto é, as mesmas propriedades químicas em toda a sua extensão, são denominadas de misturas homogêneas. Agora, as misturas que apresentam mais de uma fase, isto é, têm propriedades distintas em sua extensão, será heterogênea. Por exemplo, o vinagre é uma mistura de ácido acético em água, vinagre. E é uma mistura homogênea. Enquanto que a mistura heterogênea, ó, você tem água e óleo. Água e óleo não se misturam, tá? A água é uma fase e o óleo é outra. Então, como tem duas fases nítidas, toda mistura heterogênea ela é polifásica. Apresenta mais de uma fase. Toda mistura heterogênea é polifásica, tá? E eu queria que vocês anotassem esse conceito, esses dois conceitos, que vai servir muito para responder as questões. Por isso, vamos colocar aí 2 minutinhos na tela, por favor. Aí você tem aí as misturas homogêneas e heterogêneas. Vamos ver aqui.
Mais uma vez aqui eu coloquei, ó, mistura homogênea e heterogênea, certo? Aí você tem aí, por exemplo, água e óleo, certo? Mistura material formado por duas ou mais substâncias, né? Duas ou mais substâncias. E já colocamos aí, a mistura homogênea apresenta uma única fase, ó, tá? São monofásicas. A água e sal dissolvido. Água e sal dissolvido. Se o sal está dissolvido na água, é homogêneo. Mistura heterogênea apresenta mais de uma fase visível, como água e óleo. A água, pessoal, não se mistura com óleo, porque a água é polar, né? E o óleo é apolar. Está até perguntando aí, por que o óleo e a água não se misturam? Porque tem polaridade diferente, então vai sempre formar duas fases, certo? Duas fases, beleza? Então aí está o material mistura homogênea e mistura heterogênea. Perfeito? Vamos colocar também aí 2 minutinhos para isso aí. Tem que ser anotado essas informações, por favor. Ok, pessoal, então tá aí, tá? Água e óleo, mistura heterogênea. Vamos colocar mais uma vez aqui, ó, tá? A diferença de substância pura simples e substância pura composta, tá? Mais uma vez, a substância pura simples, ela é formada por átomos de um mesmo elemento químico. Não me interessa quantos átomos tenham. Por exemplo, ali, ó, a oxigênio, né? A substância simples, por quê? Porque tem dois átomos do mesmo elemento. Já a água, por que que a água é uma substância pura composta? Porque a água, pessoal, é formada por elementos químicos diferentes, tá? Aí tem que ser composta de dois elementos diferentes. Então, substância simples e substância composta, né? Substância pura simples é formada por átomos de um mesmo elemento químico, enquanto que substância pura composta é formada por elementos químicos diferentes, tá? São coisas completamente diferentes, apesar de serem substâncias puras, tá bom? Então isso é muito importante que você saiba essa diferença e nós vamos precisar nas questões para responder. Outra aula vamos fazer muitas questões ainda hoje, viu? Tá? Essas substâncias puras têm essa subdivisão aí entre substância pura simples e substância pura composta. Coloquei aqui também, ó, mais uma vez, para a gente explicar, tá? E dizer para vocês sobre esse tema, né? Da mistura, já que nós falamos em substância pura, as misturas aí, ó. Na verdade, pessoal, toda mistura é formada por substâncias diferentes.
E nós vamos falar das misturas, não só das misturas homogêneas e heterogêneas, mas nós temos dois tipos de misturas especiais, certo? Que são as misturas eutéticas e as eutrópicas, que nós vamos abordar com certeza essa temática. Mas só colocando em termos de mistura homogênea e mistura heterogênea, tá? As misturas homogêneas são monofásicas, apresentam uma única fase, como água mais sal dissolvido. Eu coloquei sal dissolvido porque se tiver sal em excesso, é heterogênea. Por exemplo, também misturas gasosas, né? Não me interessa quantos gases tenham ou em que proporção estejam. Misturas gasosas serão monofásicas. E as misturas heterogêneas são aquelas que apresentam mais de uma fase visível, como por exemplo, água e óleo. Tá? Nós temos duas fases aí nítidas, né, que não se misturam, por isso que ela é heterogênea. As misturas aí, homogênea e heterogênea. Por exemplo, e a água está perguntando ali, né, por que que o óleo e a água não se misturam? Porque na verdade são heterogêneas e têm polaridade diferentes. Semelhante dissolve semelhante, tá? Então, a mistura heterogênea, por isso que ela é polifásica, apresenta sim mais de uma fase em toda a sua extensão. Mais de uma fase em toda a sua extensão, certo? Então, mistura homogênea são aquelas que apresentam uma única fase visível. Elas são monofásicas. Por isso nós temos essa distinção aí entre mistura homogênea e mistura heterogênea, tá? E aí é importante porque várias questões serão respondidas com esses conceitos. Veja que essa primeira parte da aula nós nos preocupamos mais em conceituar a parte teórica. Na segunda parte da nossa aula nós vamos trabalhar muito mais resoluções de questões. E em cima desse contexto é que nós vamos responder essas questões. Veja que na aula de hoje nós abordamos a conceituação da química, a divisão da química, os diagramas de fases são super importantes e falamos também sobre substâncias. Substâncias simples, compostas, misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Vamos fazer uma breve transição aqui e voltaremos rapidinho.